Seguindo nossos encontros, mediado por essas tecnologias, eu gostaria muito de propor esse vídeo como complemento às atividades e aos textos na disciplina de Ética e Relações Sociais para o 8º semestre do curso de Pedagogia. A esse ponto da disciplina, a gente começa a tentar repensar o que é isso, a forma de constituição da sociedade a partir de um processo de encontro dos elementos éticos que a instituem. A gente disse que não há uma sociedade que é constituída sem uma proposta de ser humano e sem, inclusive, uma concepção de onde vem a lei. Então, a primeira proposta que nós tivemos, de concepção de ser humano e de onde vem a lei, é uma proposta justnaturalista. E aí, então, nós estudamos que a lei já está instituída no ser humano e na natureza desde que eles existem. No primeiro momento do justnaturalismo, se defendia que essa lei que regula a natureza e regula o ser humano era instituída por Deus, seu Criador. Depois do século XIX, com o avanço da ciência e da tecnologia, não se pretende mais identificar a lei que institui o que é isso, o ser humano, e o que é isso, a natureza, a partir de um princípio divino, mas a gente pode identificar essa lei a partir da própria ciência. Então, os trabalhos do Nina Rodrigues e da Anísia Floresta são evidência de que a lei é capaz de identificar, que a ciência é capaz de identificar a lei que institui o ser humano na sua condição. Por exemplo, o Nina Rodrigues consegue ver no processo de mestiçagem no Brasil uma depreciação da raça brasileira, considerando que o mestiço era alguém menos capaz de aprender, menos disposto às leis sociais e menos afeito a processos terapêuticos. Assim também a Anísia Rodrigues entendia que já existia uma lei instituída no corpo da mulher e a sociedade só precisava se preparar para receber essa mulher que já estava pronta. Ainda que a Anísia Rodrigues que a Anísia Floresta entendesse que era possível um tipo de educação para melhorar aquilo que já estava predisposto na mulher, mas ainda assim existia uma predisposição. Bom, então, a partir desse momento, a gente vai começar a entender que tudo isso que foi considerado como mecanismo para identificar o que é isso, a lei que institui o ser humano e a natureza e uma sociedade que os acolhe, vai passar a ter uma outra referência. A ciência passa de ser aquilo que a partir do qual se identifica quem é o ser humano e a lei que o institui. A queda da fé na ciência se dá justamente a partir do momento em que, na Segunda Guerra Mundial, se percebe que a ciência, aquela que tinha prometido um avanço, tanto no que se refere à saúde quanto à qualidade de vida, se transformou, na verdade, em uma máquina de fazer guerra. A Segunda Guerra Mundial foi a maior evidência de tudo aquilo que a humanidade não esperava da ciência. A ciência, na verdade, se mostra como incapaz de oferecer ao ser humano qualidade de vida e segurança como tinha prometido anteriormente. E aí, então, a partir daí a gente começa a perceber que precisa de um outro referencial para a gente entender o que é isso, a lei e a organização social. Elementos éticos começam a se desenvolver a partir, então, de um referencial que a gente vai chamar, desde agora, de estruturalismo. As teorias estruturalistas, elas garantem que é a cultura a responsável por instituir o ser humano na sua condição de humano e oferecer a ele as leis necessárias e suficientes para que ele se comporte socialmente e se relacione consigo, com os outros e com a natureza. Há vários autores estruturalistas que a gente pode estudar para a gente entender o que é isso, a cultura como sendo instituidora das leis e da sociedade que abarca esse ser humano. Eu gostaria muito de evidenciar, a partir desse encontro, dois autores. Um chamado Max Horkheimer
e um outro chamado Theodor Adorno. Principalmente a teoria da sociedade de massa. O nosso próximo vídeo e os textos que vão seguir vão ajudar a gente a entender cada vez melhor o que é isso, o estruturalismo, como teoria que ajuda a gente a entender as leis que instituem o ser humano e a sociedade que o acolhe, e o que é isso, a sociedade de massas, como sendo uma evidência dessa sociedade que nasce depois da falência da fé na ciência e na sequência da Segunda Guerra Mundial. Eu espero colaborações e perguntas nos mecanismos de comunicação que nós temos e estou à disposição de vocês para a gente conversar mais sobre isso. Muito obrigado e até mais.